Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos na cor castanho e estou vestida com uma blusa preta. O cenário do programa é azul com a logomarca do programa JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN realização de descarte sustentável de mais de 4.000 itens. Conselho Nacional de Justiça lança campanha de pesquisa de percepção e avaliação do Poder Judiciário. Você vai ver também como alguns serviços trazidos pela pandemia foram incorporados à rotina do tribunal. Instituição financeira terá que custear tratamento de filho menor de idade de um funcionário. E ainda, hoje tem uma entrevista com o chefe do setor de segurança da informação do tribunal, Antônio Cosme. A gente vai falar sobre a importância dos cuidados com os nossos dados pessoais na internet. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está no ar. Na semana passada, o TRT-RN realizou mais uma ação de descarte sustentável de materiais eletrônicos que não tinham mais utilidade para o tribunal. O descarte sustentável cumpre a meta do Poder Judiciário de integrar a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Na última semana, o TRT-RN realizou descarte sustentável de diferentes materiais que foram direcionados a uma empresa de reciclagem que atua na capital potiguar. Ao todo foram 4.500 lâmpadas, 86 quilos de papelão e mais de 1.200 quilos de cobre, material muito valorizado no mercado de reciclagem. Esses materiais eles são originários das substituições que vêm ocorrendo ao longo do ano. É um trabalho que o setor de engenharia vem fazendo, visando o maior aproveitamento de todo o recurso do tribunal. E aí a gente veio fazendo justamente esse trabalho de recolher e dar uma destinação adequada, que é sempre uma preocupação do tribunal. Os descartes dos materiais considerados inservíveis à rotina do tribunal já vêm sendo realizados com maior frequência desde o ano passado. Além do descarte dos materiais considerados inservíveis, o TRT-RN vem constantemente doando equipamentos e outros materiais a instituições de toda a capital e região metropolitana. Nesta semana foi a vez do tribunal doar 30 computadores e 30 monitores à Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN, a ECT. Um compromisso que beneficia não somente os alunos da universidade, mas também vários outros estudantes de escolas públicas da capital. Eles entraram com essa demanda da ECT destinada a projetos de extensão em escolas municipais de Natal. E como há disponibilidade, já existe essa parceria entre as duas instituições, foi viabilizada e hoje estamos fazendo a entrega de 30 computadores e 30 monitores. O professor Aquiles, ele fez esse contato e conseguiu a autorização do TRT para levar 30 máquinas completas para projetos de extensão que vão ser desenvolvidos em escolas municipais e estaduais e que essas crianças que vão ser atendidas possam no futuro estar atuando na UFRN e no TRT com parcerias e atividades que possam ser desenvolvidas. E tanto o descarte de materiais inservíveis como as doações de equipamentos e outros materiais fazem parte da logística sustentável do TRT-RN. Ou seja, não basta apenas usar, mas ao final da vida útil de diversos itens, é preciso saber descartar, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro melhor para todos. Com a pandemia do coronavírus, as rotinas administrativas no tribunal precisaram ser adaptadas e, com isso, diversos serviços telepresenciais foram incorporados para facilitar o acesso aos trabalhadores. Alguns desses novos serviços deram tão certo que devem permanecer mesmo diante da volta do atendimento presencial. Com a pandemia da Covid-19, as instituições foram obrigadas a continuarem seus serviços, mas de um jeito novo, totalmente tecnológico. E no TRT-RN não foi diferente. Todos os setores continuaram os trabalhos no formato remoto e, com isso, novas possibilidades e projetos surgiram. Na biblioteca do tribunal, por exemplo, 3 novos serviços passaram a ser disponibilizados ao público. Foram eles a curadoria jurídica, o suporte informacional online e a disponibilidade da biblioteca digital Saraiva, suportes que vão continuar daqui para frente.
o suporte informacional online, que é semelhante ao atendimento presencial, o da curadoria jurídica digital, que é o serviço onde a gente proativamente dissemina fontes de informação para atendimento dessas demandas também. E o terceiro, que é um contrato que a biblioteca tem com a Biblioteca Digital da Saraiva, que é uma base de dados de livros. Então, todos os livros que são publicados, assim que são publicados, que ficam online, já ficam disponibilizados e pode ser acessado por servidores que estão na capital, no teletrabalho e nas varas do interior também. Então, todos esses serviços eles ficam disponíveis para os servidores, independente da limitação espacial, né, daqui do tribunal. Outro serviço indispensável à Justiça do Trabalho desde o começo da pandemia foi o das audiências telepresenciais. Nesse momento de retomada, ainda estamos tendo bastantes audiências na forma telepresencial e já estamos marcando audiências na forma presencial também. Porque o que acontece? Quando a parte precisa que a audiência seja telepresencial, ela requer ao juiz e o juiz analisa caso a caso. Em se tratando do Sejus, que como são audiências apenas de conciliação, a gente tem tido assim a experiência, né, de que os advogados vêm pedindo que as audiências continuem na forma telepresencial. Alguns casos, todavia, eles têm pedido que seja na forma presencial, porque preferem o contato direto da parte, nosso espaço no Sejus, que é bastante interessante, tem as mesas redondas. Ele é todo formatado para que realmente haja uma conversa e se chegue a um denominador comum, que é a conciliação. Mas, de qualquer maneira, alguns continuam pedindo audiências telepresenciais e outras no formato presencial. Ainda no ano passado, o TRT-RN começou a disponibilizar o balcão virtual. O balcão possibilita a comunicação direta entre advogados e o jurisdicionado com as unidades judiciárias em tempo real, via Google Meet. O acesso pode ser feito diretamente na aba Contato do site institucional do tribunal. Após isso, é só escolher a unidade judiciária de interesse e começar o atendimento. E os serviços que permanecem estão espalhados por todos os cantos aqui do tribunal, indo, por exemplo, desde a biblioteca até o setor de atermação virtual. A chamada atermação virtual é um atendimento virtual que tem como objetivo auxiliar os usuários que necessitam ajuizar uma ação de competência da Justiça do Trabalho. A atermação pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um CPF ativo e que não tenha o auxílio de um advogado. Um serviço que só cresce desde que foi lançado. Sim, ele é indispensável porque ele facilita demais a vida do trabalhador. Tá? Eu até queria muito que esse serviço continuasse, porque ele vem reforçar o nosso atendimento aqui presencial, que com certeza irá abranger muito mais beneficiados com esse novo serviço. O setor de atermação virtual do TRT-RN conta com 2 números de WhatsApp. São eles o 94006-3086 e o 94006-3195. Ou, se o trabalhador preferir, ainda existe o contato via e-mail, através do endereço trt-dfn@trt21.jus.br. Tudo prático, rápido e tecnológico. Serviços super importantes e que têm tudo para continuarem sendo oferecidos na estrutura do TRT-RN. A gente se depara com muitas irregularidades em relação, ao procedimento, ao cumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador. Então a gente percebe nitidamente que vai haver uma explosão de demandas aqui na Justiça do Trabalho com relação a esses reclamantes que se sentem prejudicados, né? Muitas empresas não estão realmente efetuando nem sequer o pagamento mensal correto dos empregados. Então, eles vêm aqui para colher informações, a gente orienta e, se for o caso de ajuizar uma futura reclamação, a gente está aqui pronto, tanto virtual como presencialmente. A Vara do Trabalho de Ceará-Mirim, na região metropolitana do estado, condenou uma instituição financeira a custear o tratamento do filho menor de idade de um funcionário. A decisão foi tomada após o plano de saúde da empresa negar o atendimento. A Vara do Trabalho de Ceará-Mirim condenou a Caixa Econômica Federal a pagar as despesas do tratamento de saúde do filho menor de um empregado.
O garoto apresenta o quadro de transtorno do espectro do autismo, o TEA. O plano de saúde da empresa, o Saúde Caixa, negou o tratamento, que envolve uma equipe multiprofissional composta de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros. De acordo com a Caixa, as terapias determinadas pela médica do filho do empregado não encontram previsão de cobertura nem no contrato do plano de saúde e nem na regulação da Agência de Saúde Complementar, a ANS. O juiz Gustavo Muniz Nunes destacou, no entanto, que é obrigação do plano de saúde custear o tratamento tal como prescrito pela médica, em sintonia com o direito à saúde e com o atual entendimento sobre a regulação da ANS. O magistrado ressaltou ainda que a relação de tratamentos indicados pela ANS é exemplificativo, pois prevê apenas a cobertura mínima obrigatória, uma vez que não são atualizados com a mesma velocidade que surgem os avanços tecnológicos da medicina moderna. O juiz afirmou também que o direito à saúde é protegido pela Constituição e forma o núcleo mínimo que garante a dignidade da pessoa humana, pois protege a vida e deve ser resguardado da intenção puramente econômica. Para o magistrado, não autorizar a realização do tratamento de saúde fere a finalidade básica do contrato, colocando o usuário em intensa desvantagem. Em uma das proposições do juiz, ele destacou, abre aspas, não cabe ao plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, pois, do contrário, estaria autorizado a determinar o tratamento a que será submetido o usuário. Fecha aspas. O juiz Gustavo Muniz Nunes apresentou ainda decisões judiciais no mesmo sentido, incluindo o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Entre os dias 18 de abril e 18 de maio, o Conselho Nacional de Justiça está realizando a pesquisa sobre percepção e avaliação do Poder Judiciário. O objetivo é obter informações sobre o acesso ao sistema de justiça, o acompanhamento processual e a efetividade dos serviços jurisdicionados que estão sendo prestados. A pesquisa será realizada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho, com o apoio do Laboratório de Inovação e em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A pesquisa será relacionada com os indicadores de desempenho do macrodesafio fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade, escopo da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. Os formulários serão destinados aos cidadãos que já tenham sido parte em algum processo judicial nos últimos 5 anos, aos advogados, defensores públicos e aos membros do Ministério Público. Os resultados desse levantamento vão possibilitar o planejamento e o desenvolvimento de melhorias para o Poder Judiciário. Agora a gente faz um intervalo e na volta tem mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e ainda uma entrevista com o chefe do setor de segurança da informação, Antônio Cosme. Nós vamos falar sobre segurança de dados e sobre as campanhas que o tribunal vai lançar em breve relacionadas a esse tema. A gente volta já já. Hoje em dia nós estamos cada vez mais conectados, não é mesmo? Essa entrevista está sendo realizada de forma virtual e para que ela pudesse acontecer, nós dois tivemos que fazer cadastros via internet, incluir inclusive nossos dados pessoais e é por isso que a segurança da informação é cada vez mais importante nos dias de hoje. Por isso, nós vamos conversar agora com Antônio Cosme, que é chefe do setor de segurança da informação, o SESI, do TRT aqui do Rio Grande do Norte. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Antônio, qual a importância de hoje a gente cuidar cada vez mais dessa segurança da informação, né? Já que nossos dados estão todos aí na internet, muitas vezes, inclusive, sendo desviados, né, por aí. Isso, hoje a preocupação é crescente, né, nessa questão da segurança da informação. A gente vê diariamente, quase que diariamente, dados sendo vazados, roubados e sendo utilizados para a aplicação de golpes contra nós mesmos. Então, temos que tomar precauções para evitar que esses eventos adversos ocorram e tragam
prejuízos para nós e para a instituição a qual estamos associados. Falando no âmbito de instituição, né, a gente tem aí recentemente vigorando a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é justamente uma lei criada no país para tentar dar um mínimo de proteção aos nossos dados pessoais, que são aí divulgados, são inseridos, né, nas plataformas de instituições como a Justiça do Trabalho, por exemplo. E ela vem sendo aplicada no nosso tribunal também? Sim, o tribunal está com um projeto encabeçado, inclusive, pela doutora Simone Jalil. O intuito é que o tribunal, ao longo de alguns anos, fique em conformidade com a Lei de Proteção de Dados, para resguardar os dados pessoais dos servidores, magistrados, também do público externo. E o seu setor trabalha com campanhas, né? O que é que vocês vislumbram ainda para esse ano, tanto para o público interno do tribunal, porque como você bem disse, é super importante que todos os servidores e magistrados estejam realmente imbuídos dessa importância, quanto para o público externo também? Existe uma frase bem conhecida na área da segurança que a gente fala que o elo mais fraco da segurança da informação são as pessoas. Se os servidores, magistrados, estagiários, quaisquer pessoas que aqui estão, que usam os recursos computacionais do tribunal, não estiverem capacitadas, elas estão bem mais suscetíveis a sofrerem algum golpe. Então, por mais que a gente tenha diversos equipamentos instalados em operação, mas se o usuário não tiver uma postura defensiva, ele cai no golpe e acaba colocando tudo a perder. Antônio, eu não posso deixar a gente encerrar essa entrevista sem lhe perguntar, aproveitar a sua participação aqui e pedir algumas dicas para as senhas, por exemplo. O que é que agora mesmo eu já posso fazer para mudar e melhorar a minha senha, deixar ela mais segura? No mínimo utilizar 8 caracteres, 8 dígitos, e aí escolher letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, e sejam maiores. Já existem pesquisas que indicam que senhas maiores trazem bem mais proteção do que senhas muito complexas. Então, você gerar uma senha com 15, 20 caracteres é bem melhor para a sua segurança. Ok, muito obrigada, Antônio Cosme, que é chefe do setor de segurança da informação, o SESI, do TRT do Rio Grande do Norte. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Obrigado. Até mais. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Você continua acompanhando os nossos trabalhos, as nossas ações, através das nossas redes sociais. Uma excelente semana e até a próxima.